Olá, Ricardo Teixeira, psicólogo clínico, analista haitiano, voltando aqui mais uma vez para falar sobre saúde mental. Estamos no janeiro branco, né? O mês de janeiro é um mês dedicado a essa questão, uma questão que deve ser pensada diariamente, todos os dias da nossa vida, todos os anos, que é a nossa saúde mental. O que impacta na nossa saúde mental e o que impacta na saúde mental das pessoas à nossa volta, dos nossos filhos, netos, enfim, pessoas com quem nós lidamos diariamente, né? Como estão vivendo a sua saúde mental. Isso é um tema preocupante, é um tema severo, né? Cada vez mais pessoas estão manifestando distúrbios e desequilíbrios na sua saúde mental. Eu quero enfatizar, eu poderia falar da saúde mental por vários ângulos, tem vários aspectos, né? A saúde mental é um tema muito amplo. A falta de saúde mental está presente em muitos comportamentos humanos. Mas, essencialmente, o que eu gostaria de marcar hoje é sobre a questão da vitimização. O impacto que a vitimização tem na saúde mental é muito grande, né? Se você pensar que emoções negativas, de um modo geral, elas agem como se fossem entidades. As emoções se comportam dentro de nós como se fossem seres vivos, né? E elas querem se justificar. E tudo que uma emoção negativa precisa é que você acredite que você é uma vítima. Quando você acredita que você é uma vítima, você alimenta emoções negativas para justificar a sua vitimização. E fica olhando para os comportamentos dos outros e avaliando o quanto que você pode se aproveitar desses comportamentos para justificar a sua vitimização. A vitimização, primeiro, é um fator que está presente na gente desde o nascimento, né? A gente se vê vítima. A gente se vê vítima por conta de uma dependência absoluta. A criança se sente vitimada porque os pais não a compreendem sempre, não a apoiam sempre, elas não são vistas da forma que queriam, né? E os primeiros momentos da vida não há a percepção clara do que é o outro, de quem é o outro. E isso pode ficar marcado para sempre e fixado para sempre na personalidade de um adulto, né? A percepção da criança dentro de si. E essa percepção, se não for devidamente analisada, né? Se ela não for devidamente desincorporada, ela se mantém ela se mantém alimentando e sendo alimentada por emoções negativas. Então, fazer escândalo, fazer drama, se vitimizar, alimentar comportamentos autodestrutivos, se justificando através de uma vitimização, é algo que tem um impacto enorme na saúde mental de uma pessoa, né? Um exemplo disso são os adolescentes, adultos jovens, que se comportam como se o mundo devesse validá-los, né? A primeira coisa que uma pessoa precisa entender para sair desse ciclo é que ela precisa aprender a se validar. Ela não depende tanto da validação do mundo, né? O mundo pensa, o outro pensa por si só, pensa com regras próprias, né? Nós não podemos sustentar um senso de valor e autoestima baseado no que os outros pensam de nós ou no que os outros validam em nós, né? Quem busca isso alimenta a vitimização, alimenta profundamente a vitimização e não sai desse ciclo, né? A autorresponsabilização é a saída. É dizer, vou parar de reagir assim, vou parar de alimentar emoções negativas. Isso me faz mal, né? Um exemplo que eu dou para isso é quando você fica com raiva porque se sente injustiçado, né?
sente que não te trataram da forma que você gostaria, que não te dão o prestígio que você gostaria, né? Você acende a chama da raiva, mas você acende primeiro na ponta do seu dedo, né? Quando você acende a raiva na ponta do seu dedo, você tenta queimar os outros, acusando, agredindo, atacando, reclamando, né? Se vitimizando, né? E essa vitimização faz mal a quem começa com esse processo. Em primeiro lugar, a primeira vítima da vitimização e da emoção negativa é o próprio, né? É o autor dela. Sair disso é fundamental para se preservar a saúde mental. Olhar para isso com autocrítica. Mas é difícil, né? Porque isso se repete. As emoções negativas agem querendo se preservar, né? Aliás, as paixões de um modo geral, não só as emoções negativas, né? As pessoas que são muito identificadas com as paixões, elas querem repetir esses ciclos de apaixonamento como se a vida dependesse disso, né? É óbvio que por trás disso há uma defesa para um sentimento muito ruim, desagradável, difícil de lidar, que é o tédio, né? Que é a ausência de excitabilidade. Quando nós percebemos em nós esse tédio, essa falta de movimento, essa falta de excitação, né? Isso é difícil de lidar. Perceber isso requer uma atitude adulta, madura. Primeiro, tempo, paciência, né? Equanimidade, como se diz na prática da meditação. Uma mente equânime é uma mente que reconhece a realidade do funcionamento humano e não reage a isso, não alimenta isso, né? Porque a reação a isso, a não aceitação disso, como isso é, alimenta mais e mais essa negatividade, né? Nós nunca vamos viver num paraíso. Isso não é da condição humana. Nós somos sujeitos de alternâncias de estados emocionais e quase não temos controle sobre isso, né? O que nós podemos controlar não é o que nós sentimos. O que nós podemos controlar é o que fazemos com isso, né? Poder parar, conter a impulsividade, avaliar e levar amor, compaixão, levar a cultivar sentimentos bons por si mesmo, né? Isso é fundamental para que se saia desse ciclo da vitimização e esse ciclo da negatividade, né? Isso assegura saúde mental, porque a mente pode se tornar mais clara e olhar as coisas como elas são é fundamental para se fazer escolhas saudáveis, para se fazer escolhas apropriadas, né? E não escolhas levadas pelos impulsos e pelas emoções, né? O Dr. George Stalkner chama de reificação. Ele usa esse termo muito interessante, né? Reificar é tornar algo concreto, é fazer alguma coisa ser real, né? Você pode reificar, por exemplo, uma catástrofe que está só na sua imaginação, né? Ela não está acontecendo, mas a mente pode criar catástrofes, criar dramas, criar cenários negativos e sustentar isso como se fosse uma realidade, quando na verdade nada disso acontece, né? Quando nós temos uma atitude positiva, uma atitude aberta para nos relacionarmos com o mundo, nós não vamos para as situações movidos por esse imaginário catastrófico ou agressivo, né? A gente vai movido pela abertura para as possibilidades, né? Isso é saúde mental. Quando você vai para um dia de trabalho, por exemplo, você entra na sua empresa, no seu local de trabalho, aberto, né? Simplesmente vamos ver o que temos para hoje, né? Você vai com uma atitude positiva.
Agora, se você vai alimentando a vítima, né, qualquer olhar estranho, qualquer coisa que você não compreenda muito bem, pode ser tomado carregado de emoção negativa e você toma isso para si. E isso te adoece, né? Te adoece gerando mais negatividade, gerando depressão, gerando ansiedade, gerando percepções de fracasso, né? E o que fazer, né? Aprender a frear isso, aprender a não alimentar coisas que não acontecem. E se você não for capaz de distinguir seu imaginário da realidade, se você não for capaz de dizer, peraí, sou eu que estou imaginando isso não é real, pode acontecer ou não, eu estou supondo, eu estou alimentando superstições na minha mente. Se você não for capaz de fazer essa crítica, você precisa da ajuda de um psicoterapeuta. Pense sobre isso. Saúde mental é fundamental.